Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais um Jornal do MAS Especial Países. Isto mesmo, nós que estamos estudando o continente europeu e temos muitos países ainda para percorrer. Praticamente percorremos um terço dos países. E desta feita vamos falar da Confederação Helvética, ou seja, da Suíça, esse país que está encravado no centro do continente europeu. É um país interior sem saída para o mar e que se notabilizou pelos instrumentos de precisão e pela grande riqueza financeira e a descrição das atividades. Bem apresentado a Suíça, chegou a hora, é claro, de torná-la semelhante aos demais países do mundo. E, para tanto, nós precisamos de parâmetros semelhantes. A Suíça, como já é um país bem mais conhecido, ela evidentemente possui praticamente todos os dados. Ou seja, nós temos aí um país com dados completos. A população de 8,5 milhões de habitantes, o que torna a Suíça o 101º país com mais população em todo o globo. A sua área é bastante reduzida, gente. Trata-se de um país aproximadamente do tamanho do nosso estado do Rio de Janeiro, ou seja, 41 mil quilômetros quadrados, o que o torna o 132º maior país do planeta, para uma densidade demográfica que é 9 vezes maior que a brasileira. São 213 habitantes por quilômetro quadrado, portanto, um dos países mais povoados do planeta. A taxa de urbanização, ainda embora abaixo da média da Europa, na casa dos 90%, é de cerca de 3/4 dos seus habitantes. As grandes cidades, nós temos Zurique, muito famosa, de quase 1,5 milhão de habitantes. E a capital, Berna, com 450 mil habitantes. Nós temos, em relação ao crescimento vegetativo, um número bastante expressivo para o nível de riqueza da Suíça, mas isso está muito atrelado ao fato de praticamente 1/3 da população ser de origem estrangeira. Em relação à distribuição etária, nota-se mesmo com a taxa de crescimento vegetativo elevada para os padrões da Europa Ocidental e a taxa de imigrantes bastante destacada, nós temos aí uma distribuição etária típica de um país rico, europeu, da Europa Ocidental. 15% da população é jovem e idosos são quase 20%. O país gasta extraordinários 11% do seu orçamento em saúde, o orçamento que é da casa dos 235 bilhões de dólares, praticamente 1/3 do seu PIB, que é de 673 bilhões de dólares. A expectativa de vida, 81 anos para os homens, 86 anos para as mulheres. Taxa de natalidade e mortalidade reduzidas, embora haja uma boa distância entre elas, razão pela qual se explica o crescimento vegetativo elevado. E claro, pessoal, isso tem a ver com os estrangeiros. A taxa de mortalidade infantil é excelente, menos de 4 por mil. A educação é obrigatória dos 5 aos 15 anos, portanto, abrangendo a educação infantil e o ensino fundamental. O governo, como nós dissemos, é uma confederação presidida por um conselho dos 7 cantões, que como se fossem estados no Brasil ou regiões no Brasil. Esse conselho de 7 cantões, ele elege a cada ano um presidente para o país. Ou seja, nós temos em 7 anos 7 presidentes diferentes. Claro que o conselho dá todo o suporte a este presidente. As Forças Armadas, de cerca de 20 mil homens, para um orçamento de 6 bilhões de dólares. Destaque para a Guarda Suíça do Vaticano.
Relação à economia, um dos fortes destaques da Suíça, com uma indústria bastante variada, destaque para o setor mecânico, químico, relógios famosos em todo o mundo, têxtil, instrumentos de precisão também famosos, desde o canivete suíço até produtos óticos, o turismo, o setor bancário e de seguros ligados ao setor financeiro são grandes destaques. A agropecuária, já que cerca de 25% da população está na roça, leite, beterraba branca, açucareira, trigo, batata, suínos e a cevada são grandes destaques. Em relação aos recursos naturais, um país que se localiza na Cordilheira Alpina, portanto era de se esperar pouca coisa, madeira e sal. O sal é o sal-gema, uma vez que outrora, antes, portanto, da formação dos Alpes, ali nós tínhamos um mar. A água é um dos grandes recursos da Suíça, até por estar nos Alpes. Água, evidentemente, em formato sólido de gelo, 6.275 metros cúbicos por habitantes. A eletricidade de 67 terawatts é mais do que suficiente para essa população tão pequena. Em relação à população economicamente ativa, nota-se que praticamente todos aqueles que estão na zona rural se dedicam a este setor. Apenas, é claro, na proporção que um país rico se espera. 2% no setor primário da economia, 20% no setor industrial, quase 80% no setor de serviços. O desemprego é elevado, isso está atrelado principalmente aos anos pandêmicos, mas ao percentual crescente de imigrantes. O turismo é uma fonte de renda muito importante, 18 bilhões de dólares por ano, uma inflação muito pequena de menos de 1% ao ano. A moeda, a gente já havia conhecido ela em Liechtenstein, que é o franco suíço, 97 centavos para comprar $1. Renda per capita é uma das maiores do planeta, 10 vezes superior à brasileira de 78 mil dólares. E mesmo em plena crise dos anos pandêmicos, nos últimos 12 meses o país registrou um crescimento positivo de quase 4%. A balança comercial é muito superavitária, superávit é de 70 bilhões de dólares por ano, ou seja, 10% do PIB, o que é muito significativo. A balança comercial, que ela é de 870 bilhões de dólares, portanto superior ao PIB, o que se espera de um país capitalista desenvolvido. Os grandes parceiros estão na Europa, mais os Estados Unidos. As vizinhas Alemanha e Itália. As ferrovias, um dos destaques fortes do país, para um país tão pequeno ter uma malha ferroviária tão grande é significativo, cerca de 5.500 quilômetros. O país tem uma das maiores densidades de veículos do globo, para cada 1.000 habitantes, 630 tem seu próprio veículo, 40 aeroportos, os celulares, para cada habitante nós temos 1,3, por isso 127%, a internet é quase universal, 96% dos suíços usam da tecnologia para uma banda larga que é 2% mais rápido que a média mundial da velocidade da banda larga. Esta é a Suíça, claro que eu os aguardo oportunamente em mais uma edição do seu Jornal do Maza. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau, pessoal!